vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nós um novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nós um novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber.
valer. A vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Só em Jesus eu posso achar. Só em Jesus eu posso achar. Olá, meus queridos, boa noite. Querido Deus, obrigado, Pai, por toda a bondade que o Senhor já tem feito com todos nós, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Franklin e da irmã Jeane, obrigado, Senhor, por poder compartilhar desse tempo precioso aqui com o irmão Credival e com cada um dos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, dessa tecnologia de chegarmos até os lares dos irmãos em Cristo Jesus e de todos aqueles, Pai, convidados e de todos aqueles que estão atentos, com sede, com fome de ouvir a Tua palavra. Queremos agora, Senhor, em unidade, Pai, em igreja, Pai, queremos agora rogar, Senhor, pela Tuas bênçãos sobre a nação, Pai, sobre esse estado, sobre essa cidade, sobre o mundo, Pai. Que o Senhor esteja assim, Pai, com a Tua misericórdia e com o Teu perdão, com a Tua benignidade, alcançando todas as pessoas, Pai. Livra-nos, ó Deus, de todos os males, Senhor. Em especial, Senhor, queremos Te rogar, Senhor, pela libertação desta doença, Pai, do coronavírus, do Covid-19, Pai. Ó Deus, que o medo que assola as pessoas, Senhor, que o Senhor possa nos livrar do medo, que o Senhor possa nos livrar da crise espiritual, que o Senhor possa nos livrar da crise financeira, que o Senhor possa nos livrar, Pai, da crise, Pai, dos pensamentos negativos. Ó Pai, abençoa este tempo aqui que vamos estar ouvindo a Tua palavra com o irmão Credival. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, para que os nossos corações estejam cheios da Tua palavra, Senhor. Para que possamos assim entender, Pai, aquilo que o Senhor tem a falar para conosco, Pai. Abençoa, Senhor. Cuida de cada um de nós. Nós Te rogamos, Pai, clamando pela Tua bênção e agradecido por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui
falando em unidade com os irmãos, Pai. Continua assim, Pai, a falar conosco e a nos despertar. Nós te rogamos, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo misericordioso do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos estudando a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, capítulo 2, os versículos de 1 a 10. E hoje nós vamos dar continuidade a esse texto riquíssimo e maravilhoso que o Espírito Santo, por meio de Pedro, nos transmitiu e continua falando ao nosso coração por meio desse texto. Este texto, entre outras verdades que nós já vimos, ministra ao nosso coração sobre aqueles que experimentaram a nova vida em Jesus Cristo, o desenvolvimento que eles devem ter na sua vida cristã. E Pedro falou em despojamento da maldade, despojamento do dolo, do engano, da hipocrisia, como se nós estivéssemos tirando uma roupa suja e trocando por uma roupa limpa. Também fala que, além de deixarmos estas coisas, nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual racional. O leite espiritual que ele está se referindo é a palavra de Deus, uma palavra que fala ao nosso coração, uma palavra que nos edifica, uma palavra que traz o crescimento espiritual necessário como princípio fundamental da vida cristã. A vida cristã tem princípios fundamentais e um deles é o crescimento. Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente, nos desenvolvamos espiritualmente, nos tornemos adultos espirituais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. E isso é o desejo de Pedro. Ele está falando ao nosso coração e transmitindo a nós esse anseio de Deus por nós, por nosso crescimento. E ele fala então que nós devemos desejar ardentemente, com muita intensidade, com um desejo constante, permanente, de crescimento espiritual por meio do leite racional, que é a palavra do Senhor. Que bom quando a igreja começa a estudar sistematicamente a Bíblia e ela pode crescer espiritualmente por meio do estudo da palavra do Senhor e, deste modo, desenvolvendo o caráter dos crentes e fazendo-os evoluir nas suas vidas transformadas, porque o Evangelho transforma as vidas daqueles que estão em Cristo. Deus tem um propósito nas nossas vidas e Deus não está preocupado apenas em nos salvar. Olha que maravilha! Deus está preocupado em construir um edifício vivo. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós somos um edifício vivo, que estamos plantados sobre a base, o fundamento apostólico, que está, por sua vez, fundado na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas a pedra que foi posta como cabeça do edifício que está construído sobre a base apostólica. Nós somos crentes em Jesus Cristo, cuja doutrina é apostólica, porque foram os apóstolos que, inspirados pelo Espírito Santo, desenvolveram a doutrina cristã. Nós somos herdeiros desta doutrina, herdeiros desta maravilha de conhecimento que nos traz crescimento espiritual. Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, e há duas ações nesta pedra. Uma pedra que edifica aqueles que creem no Senhor Jesus e uma pedra que serve de tropeço e destruição para aqueles que não recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitas vezes eu já disse e volto a repetir que o Evangelho tem uma dupla ação. A ação de salvação, de apresentar o plano da salvação, e uma ação de condenação. Jesus mesmo ensinou que quem
crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então, nesses termos é que nós estamos estudando a carta de Pedro e vendo como Deus está nos tornando uma casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual, ou seja, Deus habita individualmente em cada um de nós, mas habita também plenamente na igreja, de modo que quando nos reunimos, nós temos manifestação da plenitude de Deus. Deus está presente nas nossas reuniões, em cada um de nós e em todos nós. É maravilhoso pensarmos nisso e entendermos a necessidade de estarmos cultuando a Deus coletivamente. Como a igreja é importante, porque é nela que se manifestam os dons espirituais e é nela que se manifesta o crescimento continuado, sustentado, crescimento cristocêntrico da igreja. E nós somos constituídos então um sacerdócio santo. Esse sacerdócio santo é planejado por Deus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então nós analisamos bem isto. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é um culto lógico, racional, inteligente. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não deixem o mundo apertar vocês na forma dele, mas transformai-vos, ou sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos constituídos sacerdócio real, não para oferecer novamente sacrifícios de animais, mas para nos oferecermos vivos para o trabalho do Senhor. E aqui cabe uma pergunta: você tem disposto a sua vida para servir ao Senhor, ou você é apenas um assistente de cultos, uma pessoa que vai lá, assiste um culto e sai da mesma maneira, que não se emprega, que não se entrega voluntariamente para o trabalho do Senhor? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo é entregar-se para que seus membros, os membros do nosso corpo, se tornem instrumentos de glorificação do Senhor Jesus. Meus braços, minhas pernas, minha boca, meus pensamentos, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, tudo tem que ser instrumento para a glorificação do nome do Senhor. Cabe uma segunda pergunta aqui: como é que você está usando estes instrumentos corporais que Deus te deu? Como você usa sua boca? Como você usa seus olhos? Como você usa seus ouvidos? Você serve a Deus com estes sentidos? Senão, você precisa ser submetido à ação do Espírito Santo, à ação santificadora, para entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por meio de nosso corpo, nós podemos oferecer esse sacrifício e glorificar o nome do Pai. Mas por meio da igreja, Deus quer fazer, além desse sacrifício santo, esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, Ele nos separa para a sua glória. Nós somos separados do mundo exclusivamente para Deus e nos dedica. A separação é um ato, a dedicação é a oferta desse corpo ao Senhor. Então eu me separo do mundo, mas eu não preciso permanecer separado do mundo apenas. Eu posso me dedicar ao Senhor e devo me dedicar ao Senhor de uma maneira exclusiva, sofrendo transformação moral, sofrendo alterações de conduta, sofrendo mudanças radicais na minha vida, para que eu glorifique o nome do Senhor enquanto eu viver. Nós entendemos que por meio da igreja, Deus tem esse propósito. Todos que experimentam esta bênção de ser crentes em Jesus Cristo devem ter o mesmo propósito. Mas a Bíblia nos chama de geração eleita, raça eleita. O que é que significa isso? Uma raça é um grupo de pessoas
que tem uma unidade de vida, uma unidade de descendência. A Bíblia está nos chamando de uma nova raça. Olha o que Deus fez por nós. Nos transformou numa nova raça. Não mais uma raça descendente de Abraão, como apenas os israelitas fisicamente eram, mas uma raça que foi tornada geração de Deus. Não mais geração de Abraão, mas geração espiritual de Deus em Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Todos nós que experimentamos o novo nascimento constituímos essa raça eleita. É uma raça destinada a uma pátria comum, a Nova Jerusalém. Nós não temos nada neste mundo, nós não podemos amar este mundo, não podemos nos prender a este mundo, porque a nossa pátria é a Nova Jerusalém, e tudo que nos prende aqui atrapalha o nosso progresso em direção à pátria celestial. Precisamos verdadeiramente ter um contraste na nossa vida. Não há pátria aqui, a nossa pátria é além. Nós somos verdadeiramente forasteiros, como o apóstolo Pedro diz. Mas ele nos chama também de sacerdócio real, não só de geração eleita, mas sacerdócio real. Pela mediação de Jesus Cristo, nós também nos tornamos sacerdotes. Eu não preciso intermediário entre mim e Deus, porque já tenho Jesus Cristo como meu intermediário. E eu mesmo posso chegar diante de Deus pelo sangue do Cordeiro, por este vivo e novo caminho que foi aberto em direção ao Pai. Então nós somos constituídos sacerdócios, e sacerdócio real, porque somos descendentes espirituais do Rei Jesus. Eu e você temos essa descendência real. É por isso que algumas versões falam reino de sacerdotes, ou seja, é um reino constituído por gente de nobre estirpe, espiritualmente falando. Então nós temos um sacerdócio de reis, porque Deus nos constituiu filhos do rei, príncipes e princesas do reino celestial. Nós somos sacerdotes que podemos chegar livremente ao Pai, e somos reais, porque pertencemos à família real em Cristo Jesus. Mas ele também nos chama de nação santa. Olha que privilégio! Nós, pecadores perdidos, contrastado com os forasteiros e estrangeiros, nós agora somos uma nação santa, um povo adquirido. Agora somos cidadãos separados por Deus, adotados como filhos de Deus. Nós temos um ascendente que não é mais Abraão, mas é o próprio Deus. Por isso nós somos uma nação que tem uma cidadania diferente, a pátria celestial. Nós temos um libertador, que não é Moisés, mas é o Senhor Jesus Cristo. E ele finalmente nos chama de propriedade exclusiva de Deus. Ah, meus irmãos, como é importante pensarmos nisso. Você tem dono. Você tem dono e ele é único e exclusivo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não podemos pertencer a mais ninguém. Não podemos nos prender a mais ninguém. Não podemos ser escravizados pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas da carne, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. É Deus quem deve dirigir a nossa vida, governar os nossos sentimentos, levar-nos a um compromisso real, diário, constante com Ele. Nada do que eu fizer deve desagradar a Deus, e tudo que eu fizer deve glorificar a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, comprados com o sangue de Jesus Cristo, para pertencer exclusivamente a Ele, a Deus. Nós somos um povo para a possessão eterna. Não há dúvidas quanto à nossa salvação, porque somos um povo para a possessão eterna. Deus nos possui permanentemente, e para que ninguém ousasse pensar na possibilidade de perder este privilégio, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Cada crente está selado com o Espírito Santo da promessa. É uma marca indelével, é um selo que jamais se apaga, que jamais é retirado, e garante que Deus nos possui permanentemente. E Ele
nos selou e nos separou para a sua glória. Nós fomos criados então para termos uma excelência moral, para termos uma perfeição de caráter, para termos a plenitude infinita do poder de Deus pelo Espírito Santo, para manifestarmos a glória de Deus. Nós devemos proclamar a excelsa magnitude de sua pessoa e de seus atos maravilhosos, e a beleza majestosa de sua santidade. Por sua graça e por misericórdia, Ele nos chamou pelo Evangelho, nos tirando das trevas e trazendo-nos da escuridão e do pavor do pecado para a sua maravilhosa luz. Essa é uma obra extraordinária que só poderia ser realizada por intermédio de Jesus Cristo. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Por isso, para finalizar, nós devemos analisar, por meio da igreja de Deus, Deus reuniu gentios e judeus como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a sua glória. Para a gente pensar nessa semana, uma aplicação. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido para ser propriedade exclusiva de Deus. Quais as implicações de sermos um povo assim? Quais as implicações de sermos propriedade exclusiva de Deus? Também, o que significa ser pedra viva no edifício da igreja do Senhor? E finalmente, você proclama as virtudes de Deus? As pessoas com quem você convive conhecem a Deus por meio do seu testemunho? Que Deus nos abençoe e desperte no nosso coração o desejo de sermos gratos por todas as bênçãos espirituais que Ele nos concedeu. Deus abençoe a todos. Amém.